Como eu já avisei para todo mundo que assiste os nossos estudos, né? Se você está vendo no YouTube, então eu já te dou a chance para você que, se quiser desistir. Ai, que horror, não vai querer desistir. O que acontece? Nós estamos fazendo estudo nos profetas, né? E hoje nós vamos falar em Sofonias. Por quê? Que hoje a aula vai ser um pouco mais longa. Acontece o seguinte: o livro só tem 3 capítulos e não dá para separar os temas. Não dá. Então, é muito interessante. Eu acho que fazer esses estudos está abrindo, principalmente para mim, a cronologia das coisas, como aconteceram. Aí você entende muita coisa. Aí você entende por que uma palavra foi jogada, porque você vê qual é o contexto. É diferente de você pegar versículos isolados. Você pega, porque Deus falou isso. Tá, tudo bem, na Bíblia tem um versículo que diz não há Deus. E aí você fala, na Bíblia tem? Tem, porque embaixo vem, diz o nécio em seu caminho. Então, na verdade, um texto fora pode ser usado assim de uma maneira totalmente errada. Quer ver um outro texto que é usado erroneamente? É quando Paulo fala, né? Ai, peraí. Então, nós vemos lá que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Né? Aí tem aqueles que são chamados segundo um propósito. Quer ver outro? Esse, então, é campeão de audiência, de falha. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pensam que isso aí é o slogan da Mulher Maravilha e do Super-Homem. Não. Não, vê o que Paulo fala antes. Eu posso ser humilhado, eu posso sofrer naufrágios, eu posso ser espancado. Não está falando nada de bom aí. Ele está falando todas as perseguições que ele sofreu e que ele pode fazer porque Cristo fortalece. Então, a gente pega, né? Nós pegamos esses textos assim e fala, então, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou... Não, aí ele, não é questão de você ter condições de fazer, não, é o que você consegue suportar. Então, são textos fora de contexto. Então, o que nós vamos falar? Sofonias, quem era esse cara? Vamos lá. Ele era. A primeira pergunta vai dizer, até vou ter que voltar aqui, que eu fiz uma prévia dele. A pergunta é: Sofonias era contemporâneo de que rei? Então, diz o seguinte: essa é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias, no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, tem algumas traduções que fala Cuxi, neto de Gedalias e bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias, tá? Então, olha quem era, nós não estamos falando dos Sofonias, nós estamos falando de quem? Josias. Então, vamos lá aqui ver o que acontecia com o tal do Josias, certo? O Josias, ele se tornou rei aos 8 anos de idade, e ele tinha digamos assim, a genealogia dele não era tão boa, porque o pai e o avô dele foram homens muito maus. Então, mas não é que era mal tipo, espancava o povo. Não, eles sucatearam, vamos dizer que seria hoje o evangelho. Eles começaram a contaminar o serviço no altar, contaminar a parte religiosa, a parte que tocava a Deus. Então, você vê que muitas coisas aconteceram para Josias carregar esse peso. Inclusive, olha que interessante, que com 8 anos ele foi ungido rei e começou a reinar, que com 16 anos, o texto diz o seguinte, ele foi buscar o Deus de Davi, seu pai. Uai, mas ele era filho de Amon e Manassés? Não fala que é tudo filho de Davi? Então, aqui, ele coloca, isso está lá no 2 Crônicas, ele se coloca como filho de Davi, que ele tinha que seguir os passos de Davi, que era da linhagem e não do seu pai. Então, é muito interessante isso. E quando ele começou a reinar, ele proibiu a idolatria e o politeísmo que tinha no povo. Idolatria e politeísmo, gente, politeísmo é ter um monte de Deus. Aí, eu quero que hoje nós nos coloquemos nesse contexto. Por quê?
A palavra, o comportamento de Deus não muda. Da mesma maneira que ele agiu no passado, ele age conosco. Nós vamos ver que aqui fala muita coisa que já aconteceu, mas fala do final dos tempos, do dia do Senhor e tal. Então, o que nós temos que pensar aqui? Deus sempre trata do concreto para o abstrato. Então, ele vai, tudo que você vê no Velho Testamento são coisas que nem ensinando para criança, é o concreto ali, que dá para entender bem. E aí, no Novo Testamento, ele começa a usar essas mesmas figuras no abstrato, tá? Nós já falamos isso várias vezes, então vamos lá. Quando ele foi reformar o templo, ele encontrou o livro da lei, que tinha até se perdido. Então, dizem que esse livro da lei foi o livro de Deuteronômio, que foi encontrado. E ele tinha uns profetas que estavam com ele. Josias tinha os profetas, que era uma profetisa Ulda. Para quem acha que mulher na Bíblia era escória, aqui, ó. Josias tinha uma profetisa que se chamava Ulda, tinha Jeremias e o Sofonias. Sabe quem é o Jeremias, né? Então, os Jeremias e o Sofonias são da mesma época. E eles estavam juntos com Josias nessa reforma que Josias foi dar no povo, tá? Então, o Sofonias, ele era negro. Ai, mas o que isso tem a ver? Interessante, porque diz que ele era filho de Cuxi. Cuxi era africano. E aí você vai me dizer como que na África tinha judeu. Olha que interessante para nós vermos hoje. Aí o povo de Deus, Deus escolheu o povo de Israel para judeusado. Ok. Quando Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá, Sabá era na África, tá? Então ela era negra também. E ela ficou encantada. Dizem as lendas que ela voltou grávida de Salomão. Tá? Eu já não sei porque a Bíblia não diz isso, isso não me interessa. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ela ficou encantada e ela levou para a região dela para a religião do Salomão. Então, mas como que você sabe disso? Ela levou, e se nós vemos lá no livro de Atos, quando Filipe, o eunuco de Candace, estava indo na carruagem, o que aconteceu? Filipe apareceu, conversou com ele, perguntou o que você está lendo. Eu estou lendo, mas eu não estou entendendo as escrituras. Filipe explicou para ele, desceu, batizou e sumiu. Então, existe, desde os tempos antigos, nos primórdios, Deus instituiu um povo, mas ele já começou a acolher outros povos. Então, o povo judeu, beleza, quem nasceu ali, mas tem os que vieram. Você quer ver outro exemplo? Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, teve um monte de egípcio que foi junto com eles. Por quê? Então, você vê que desde aquele tempo, Deus atrai pessoas para ser o povo dele, certo? Então, o que acontece? Esse negócio de você achar que alguns judeus, né? Nós somos o povo de Deus, os escolhidinhos de papai, ninguém mais entra. Desde os primórdios, não. A porta é aberta e Deus sempre dá oportunidade para alguém que queira entrar no povo de Deus, certo? Então, o que nós vemos aqui? Aí vamos falar de Sofonias. O Sofonias parece que ele foi chamado, o Jeremias e a Uda, porque o Josias queria reformar tudo, trazer de volta aquilo que ele ouvia falar, porque ele não viu nem pelo seu pai, nem pelo seu avô. E aí encontraram o tal do livro, né? Do livro da lei, que, né, se não era o Deuteronômio, era o daquela época lá, um do Pentateuco, né? E aí, o que ele fez? Ele viu que, estudando, que a idolatria não se restringia só a culto de outros deuses. Gente, idolatria se revela e quando você usa um mecanismo de justiça diferente. Então, você vê a forma de você oprimir o povo, a forma de você usurpar do direito dos outros, isso se colocando num lugar de proeminência, como assim,
eu me declaro rei, todo mundo tem que obedecer, então aí também é um ramo da idolatria. E eu vou dizer uma coisa, esse livro foi escrito lá, Deus chamou o Sofonias e falou para ele umas coisas que, para crente, para nós, se você estudar a Bíblia e não tirar, não ganhar nem uma tapada na cara, então você não entendeu direito. E esse estudo de hoje é muita lambada que a gente vai receber. Por quê? Vamos ver que a profecia de Sofonias, ainda algumas coisas se cumpriram, algumas coisas estão se cumprindo agora e depois. O Apocalipse foi escrito para as igrejas. Então, é muito fácil você pegar um texto desse e falar assim, eu não sou idólatra, então não vou nem ligar. Depende, o que você pensa que é idolatria? É colocar alguma coisa na frente de Deus na sua vida. Você quer ver um exemplo de idolatria que passa batido? Ok. Quanto tempo você passa fazendo isso no seu telefone por dia? Quanto tempo você passa aprendendo de Deus e alimentando a sua alma? Então, o que é um Deus na sua vida? Deus na sua vida é aquilo que toma o seu primeiro lugar. Não necessariamente, tem gente que é telefone, aliás, tem uma geração de criança agora, assim, totalmente idiotizada ao ponto de fazer escândalo. Eu vi outro dia uma notícia do moleque de 10 anos que destruiu a casa inteira porque a mãe tirou o celular da mão dele. Onde que está esse mundo? Então, vamos ver aqui, o que é Deus na sua vida? Deus é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, tá? Se você deixar Deus ser o terceiro, de repente, olha, tem gente que o Deus é o marido, o filho. O filho a gente até dá um desconto, mas Deus não, né? Não tem que estar acima de Deus. Tem que estar junto com Deus. Por mais que você ame o seu marido, não estou falando para você largar dele, nada, mas o que você. Tanto que a Bíblia diz que a sua fé vai contagiar, né? O seu marido. Então, o que acontece? Deus é tudo aquilo que está no primeiro lugar na sua vida. Tem gente que é o corpo, tem gente que é moda, tem gente que é vaidade. Eu conheço uma pessoa super simples, você olha para ela assim, super simples, né? Ela compra pedras preciosas, ela não resiste a um leilão de pedra preciosa. Ai, tá bom, é dela com o dinheiro dela, tudo certo. Mas até que ponto você se dedica ao seu pet? Eu vi uma menina falando da minha cara, eu falei, olha, eu gosto muito do meu cachorro, tudo bem, mas se eu souber que o sacrifício do meu cachorro vai servir para salvar alguém, eu faço. Ela falou, eu não, porque o meu cachorro vale muito mais que qualquer ser humano. Então, né? Então, eu amo o meu cachorro, quem me conhece sabe que eu amo o meu cachorro, mas tadinho dele, se eu tiver que escolher entre um ser humano e ele, tá? Então, não estou dizendo que eu tô ilesa de tudo isso, que de repente eu tô caindo em outra coisa, tá? Então, vamos lá. Voltando. Tudo que você for ouvir hoje, vamos fazer um exercício diferente. Tome para você. Não, isso está falando para mim hoje, tá? E depois você vai fazer um resuminho, você vai ver que vai ter que ver essa aula depois de novo. Então, vamos lá. Ele denuncia o Sofonias, ele vai e começa a denunciar a idolatria, mas ele vai falar também do sincretismo. Sabe o que é sincretismo? É trazer coisas, hábitos de outras religiões para dentro da sua igreja. Exemplo. Tem uma denominação aí, isso eu vou falar, gente, a Rebeca era bebê, nem tinha Rebeca ainda, esse negócio é antigo. Fui num acampamento e tinha lá um pastor de uma outra igreja, né? E sabe quando aluga para o mesmo, era o mesmo acampamento, tá? Aí eu tô na piscina conversando com esse pastor, e ele começa a me dizer que ele adotou para a igreja dele umas coisinhas assim de entregar vidrinho de óleo, entregar um copinho, entregar. Eu gosto dessas coisas também, mas como exemplo. Mas sabe, pega um copo d'água, põe em cima da televisão, aí depois você bebe, em cima de uma pregação e você bebe. E ele falava assim: o brasileiro, ele é muito agarrado a coisas materiais, então, a coisas concretas. Então, a gente faz isso também, que ele fica contente, porque o catolicismo é assim, o espiritismo é assim, blá, 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 blá. Não generalize, não generalize.
Então, o que que é? O que que você está trazendo de fora e colocando dentro da igreja? Você quer ver uma coisa? Carnaval gospel. Teve um ano que teve um carro alegórico que era, ai, não, nós vamos evangelizando o carnaval. Não, evangelizar é outra coisa. Tava lá o povo em cima do carro alegórico. Se estiver certo, ok, mas gente, não é a Bíblia que está falando. Eu não concordo, tá? Então, vamos fazer na igreja de jovens, como é que é? Balada gospel, né? Então, quem é que tem que contagiar, né? O mundo contagia a igreja ou a igreja contagia o mundo? Não sei, né? Então, vamos lá. Lembre-se do tomate numa caixa. Você põe um tomate podre dentro de uma caixa de tomates bons, os tomates bons não vão curar o podre. Hello! O que vai acontecer é o podre que vai contaminar lá. Bom, não estou nem falando de pessoas. Então, o que acontece? Ele denuncia o sincretismo no culto, o ponto central, e agora ele vai falar do juízo de Deus para com os impuros. E a restauração. Essa mensagem é para a igreja. E a igreja naquela época tinha se desvirtuado. E hoje também. Também põe uma mascarazinha assim de tudo gospel, mas se você for analisar, há muitas coisas que a igreja, não estou falando de denominação, a igreja, uma de cada um, sei lá o que acontece, vai se desvirtuando. Então, o que que acontece? Ele vai focar a aliança com Deus. Então, aqueles que quebraram a aliança e a restauração dessa aliança com Deus, né? Então, Deus pega e ele vai e coloca uma sentença. Ele coloca uma sentença de destruição para o povo. E aí, depois, no meio dessa sentença de destruição, ele se compadece e viram que alguns estavam dispostos a se restaurar. Então, foi aí que ele termina o livro o terceiro capítulo do livro dele, né, do Sofonias. O que que acontece? E como que ele morreu? Nabucodonosor, quando levou a judeusada para a Babilônia, matou o Sofonias, tá? Então, você vê que isso foi, nós estávamos estudando quando o povo voltou, e agora nós estamos estudando antes do povo ir preso, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta, quem foi o rei contemporâneo? Ele era do Josias. Vamos lá. Eu estou usando a língua na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de hoje, e vocês vão dar muito risada, porque ela é tão esmiuçada que tem uns textos que são até cômicos, tá? Em questão assim, uma coisa tão coloquial que até assusta. Você quer ver? A pergunta 2 é assim: quem será destituído? E aí o versículo diz o seguinte, de 2 a 6. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe na terra. Você acha que foi assim que Deus falou? Mas é assim que a gente, os cabeção, vão entender. Então, qual foi a ordem do Senhor? Vamos lá. Vou acabar com tudo que existe na terra. Isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Gente, castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração do Baal. E todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão, tá? Bem mais, presta atenção. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima de suas casas e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Vocês prestaram atenção na gravidade disso aqui? Deus aqui, vamos dizer que Deus está surtado, né? Não é isso, mas ele resolve descer uma sentença. E ele fala daqueles que adoram os astros, e ele diz que vai acabar com aquele que adora e jura ele, e jura o Senhor Deus, mas jura também pelo Deus Moloque, que a gente chama de moleque, ó, não sei o que. Bom, sabe o que é isso? Sabe, não sei se vocês já ouviram isso.
todos os caminhos levam a Deus? Ah, vamos orar para tudo quanto é santo. Vamos pedir para tudo. Então, você sabe que tem. Você vai lá na reunião de oração da igreja X, pedir oração lá na Sociedade de Senhoras. Mas aí, no mesmo dia, aí tem alguém que fala que tem uma profeta lá não sei na onde, aí você vai lá para ouvir. E tem um cara que dá uns passes lá no centro de Umbanda, que é tão legal, e você vai lá tomar uns passes. Tipo assim, acender uma vela, isso é comum a gente ouvir no Brasil, acende uma vela para cada santo. Olha o que Deus diz. Eu vou ler de novo, gente. Acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. O que vai acontecer com esse povo aqui? Vai ser destruído. Destruído. É o que Deus está falando para esse povo. E aí, vem cá, o negócio vai piorando. A pergunta 3 é o seguinte: quem será castigado? Está chegando um dia em que o Senhor vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para ajudarem a fazer isso. Precisa desenhar? Precisa desenhar? Isso aqui é aquele povo de cima do muro. De cima do muro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui diz que ele vai convidar os inimigos para exterminar com esse povo morno. Minha mãe dizia uma expressão que eu jamais vou me esquecer. Existe o quente, o frio e o morno. E o morno, a palavra de Deus diz que vai ser vomitado. E minha mãe dizia, você já pensou você virar o vômito de Deus? Quer dizer, Deus jogar fora, porque você não presta para nada. Então, é muito sério isso. Então, eu estou vendo isso para mim. O que do meu comportamento daria uma brecha para Deus se irar dessa maneira comigo? Ele não está falando com o pessoal que está se perdendo, mesmo porque os inimigos, ele diz que vai ajudar os inimigos virem e destruir a mim. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Qual é a concessão que eu estou abrindo que vai fazer Deus tomar uma atitude dessa? Gente, é muito sério. Vamos lá. O Senhor diz, naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Ah, não tem problema, eu uso isso aqui porque é bonitinho, tá? Naquele dia, castigarei também os que adoram, também todos os que me adoram como os pagãos adoram. Gente, olha isso. E os seus deuses e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Tá? Esse é o versículo 9. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes. É porque está falando de Jerusalém, que tinha os portões, né? Era murado, tinha os portões. Na cidade de Jerusalém, haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, por todos os comerciantes serão mortos. Então, você vê que aqui, até a natureza vai sofrer as consequências da desobediência do povo. E ele não está falando aqui com Noé, não está falando aqui com Abraão, lá do Sodoma e Gomorra, ele está falando hoje, para mim. Vamos ter isso como uma cutucada na sua vida hoje. Pergunta 4. Jerusalém será poupada? Vamos lá. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. A gente ouve isso hoje. Tem muita gente que pega o evangelho da graça. Eu concordo com a graça, nós somos salvos pela graça, mas existem igrejas, doutrinas que dizem que Deus não vai fazer nada de mal, porque a graça dele depois resolve tudo. Eu quero saber qual é o lugar que diz, Jesus diz, venha como está, mas ele fala, não fique como está.
Então, gente, olha o perigo disso. É aquele que vai falar, Senhor, mas eu fiz tanto, né? E Jesus vai falar, eu nem te conheço. Já pensou que coisa séria isso? Isso aqui ele está falando de dentro da igreja. O povo de Jerusalém era o povo dele, era a Kátia que vai, acha que está fazendo tudo certinho, mas acaba misturando costumes pagãos, né? Agora é a hora de eu apanhar. Nós estamos em 2 de outubro. E aqui nos Estados Unidos, a festa do Halloween é muito. É uma cultura bem, bem forte, tudo. Até chegou no Brasil também já. Mas o que que eu vejo disso? Quando eu cheguei aqui, eu fui fazer inglês e o professor era cristão. E chegou nessa época, eu fui perguntar para ele o que era exatamente. Porque esse negócio de você ficar valorizando a morte, dando corda para a morte, ele começa a me explicar que é um costume que é o dia de Todos os Santos, que no Brasil é em novembro. Então, o que era? Era a véspera do dia de Todos os Santos. Por que põe coisas feias na porta? Porque é o dia que os mortos têm liberdade para entrar nas casas, nas suas próprias casas, só que para destruir. Só que quando eles veem aquelas figurinhas feias, eles vão achar que já passou um demônio lá, então naquela ele não pode achar. Ô, gente, depois que você entende um negócio desse, você vai continuar fazendo menção e fazendo festinha e enaltecendo festa de Halloween. Você está dizendo, entrando numa jogada, que tudo bem. Gente, eu estou bonitinho a abóbora cortadinha. E aí? E aí, você tem coragem como cristão? Isso não é sincretismo? Isso não é trazendo os hábitos de fora para dentro da sua vida? E isso eu estou falando de Halloween porque é agora, né? Agora aí você sai já está cheio de decoração. Eu, por exemplo, eu ponho decoração na minha casa da colheita, porque em outubro, começo de outubro, é a festa da colheita. Então, aí é uma coisa. Agora, misturar, veja como é sutil. Como é sutil, porque se o diabo vem com um negócio muito óbvio, a gente não vai fazer. Então, ele vai fazendo o quê? Ficou entrando devagarzinho, tá? E aí ele fala aqui, ó, por isso os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Versículo 13. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uva e não beberão o vinho. Quer dizer, nada que ele fizer vai para frente. Resumindo tudo isso aqui, tudo que você puser a mão não vai dar. Ai, o inimigo se levantou e o meu dinheiro não deu esse mês. Às vezes Deus faz as obras da sua mão não prosperarem. Sabe por quê? Porque você está em pecado. E às vezes, quando você fala que você está em pecado, você já pensa, ai, mas eu estou usando droga, estou vendendo órgão de bebê, estou em adultério. E tem umas igrejas que acham que pecado é só adultério, né? Prostituição e coisas assim. Aqui são as coisas pequenas. Então, tudo gira em torno de quê? De identidade. Quem eu sou? Será que você é capaz de chegar, se levantar hoje e falar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Mesmo que tenha pessoas que moram na sua casa e que ainda não foram alcançadas com o evangelho, você não pode decretar outra coisa. Dentro da minha família, a minha família é abençoada, então a minha família é protegida pelo sangue do Cordeiro, mesmo que você seja o único dentro da sua casa. Agora não, chega em outubro, você acha a cor laranja bonitinha, você enche de demônio na frente da sua casa, porque é tão fofo, é tão fofo. Bom, gente, isso aí é um caso sério. Vamos lá voltar. Bom, pergunta 5. O dia do Senhor trará o quê? No versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Esse é o dia do juízo, tá? B. Versículo 15 e 16. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína, destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha dos soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia.
Versículo 17. Farei cair tanta desgraça sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim e por isso seu sangue será derramado como água e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata nem ouros poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, por Deus vai acabar de uma vez por só com todos os moradores da terra. Aí você me pergunta, quando que vai acontecer isso? Isso já aconteceu? Vamos lá no Apocalipse. E aí você vai falar, mas todos os moradores da terra e os salvos. Se você for ler o livro de Apocalipse, você vê que no capítulo 4 em diante não se fala mais da igreja. Então quer dizer o quê? Não vai haver pessoas, os convertidos, não vai estar na terra. E aí você vai falar, mas e aquele que está na igreja é o simpatizante? O simpatizante, aí que vai ser a perseguição. Aquele que acha assim, nossa, eu pego e acho que a nossa Mariazinha é muito careta, ela é muito bitolada, ela é assim, ó, fanática. Só que aí a Mariazinha é arrebatada, aí eu vou pensar, Mariazinha tinha razão. E aí você é a pessoa que vai sofrer. Aqui tá tudo isso, gente. Mas espera que melhora, tá? Vamos lá. Qual o conselho para a nação? Capítulo 2, versículo 1, gente. O texto que está na Bíblia, na linguagem de hoje, é muito legal. Diz o seguinte, pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Nunca alguém esperou ler isso na Bíblia, né? Mas se você for olhar lá na Ara, você vê que é isso mesmo que está dizendo. Então, pense bem e tome juízo. Pergunta 7. O que virá no dia do Senhor? Versículo 2, 12. Então, isso aqui, o dia do Senhor, nós estamos falando do qual? Do juízo. O primeiro capítulo era descrevendo as pessoas, agora é o que vai acontecer no dia. Vamos lá. Antes que vocês sejam levados embora como palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Pergunta 8. O que os mansos da terra terão que fazer? Veja só. Voltem para Deus todos os humildes desse país, todos os que obedecem à lei de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Então, tem solução. Deus fala que descreve as pessoas, fala tudo que vai acontecer, mas aqui ele já dá uma mensagem de esperança, o quê? Se arrependa. Então, Jesus fala, aquele que pecava não peque mais, né? Aí eu pergunto, o que é que eu tenho que botar em dia hoje para não participar do primeiro grupo desse capítulo, né? Desse estudo, desse livro. Então, aqui Deus mostra o amor dele e Deus é justo, mas ele me ama. Então, ele mesmo resolveu o caso disso, mandando Jesus para me salvar. Porque ele me amou muito mais do que ele amou o filho dele, tá? Então, vamos lá, só de novo. O que os mansos da terra têm que fazer? Façam o que é direito, sejam humildes e obedeçam às leis do Senhor. E aqui ele coloca, talvez assim vocês escapem, tá? Mas aí a gente já sabe que por Jesus nós conseguimos ser comprados e justificados. Vamos lá. O que acontecerá com as cidades mencionadas? Olha que interessante aqui, porque vai falar das cidades que eram assim, sinônimo, eram cidades fortes, cidades importantes na época, né? Então vamos lá. A cidade de Gaza fica. Alguém já ouviu falar em Gaza? É só ligar a televisão que você vê Gaza, tá? A cidade de Gaza ficará deserta. Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia. E os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passou essa sentença contra vocês.
Vou acabar com Canaã, a sua terra, e todos os moradores serão mortos. Tá? Agora, o que fará o Senhor mudar de conduta? E o seu país, no litoral, vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. E em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos, dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor vai lembrar do seu povo e fará prosperar outra vez. O que é que precisa para todo esse povo, para toda essa sentença ser perdoada? É o quê? O arrependimento. E o arrependimento é uma opção. Não fique pensando que você vai numa igreja, num culto do reteté, aquele negócio que isso vai conquistar o seu perdão. Não é. Você tem que decidir dentro, aonde você está. Se você está dentro do seu carro, se você está na sala, se você está andando de bicicleta, não importa o que você está fazendo agora. Se você está ouvindo essa mensagem, quer dizer o quê? É Deus te dando uma oportunidade. Você tem que decidir por ele. Seria muito fácil Deus criar seres sem vontade própria, sem livre-arbítrio. Mas ele nos deu o livre-arbítrio para você decidir aonde você quer ir. O que é que você vai fazer? E ele deixa toda a forma literária para você se ensinar, você aprender e seguir o que você quer no seu coração. Não, eu quero ser salvo, mas eu quero ficar fazendo isso, isso, isso. Ok, filho, tem uma triste notícia, não vai, porque quem dita a regra não é você, é o Senhor, tá? Ele dá a sentença e ele já entra com a solução, e você tem que escolher. Mas, às vezes, ser chamado de crentinho, e crente, eu estou falando de todas as igrejas, tá? É todo aquele que crê, todo cristão que crê. Então, o crentinho, você acha que você é intocável porque você paga dízimo, porque você vai na igreja direto, porque você decora versículo bíblico. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, seguir o script. Se você não decidir mudar de vida, orar, ter coragem para falar, Senhor, me mostra o que eu tenho que ser transformado. Dói, eu já fiz isso e dói muito, mas ele mostra. Então, depende de você, em qual time que você vai ficar. Isso foi dito lá por Sofonias, mas é falado para mim hoje, 2025. Vamos lá. Quais as ameaças contra Moabe e Amon? O Senhor Todo-Poderoso diz, isso aqui é capítulo 2, de 8 a 11. Ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e os insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinheiro e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo que pertence aos moabitas e os amonitas e ficarão com as terras deles. E assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então, todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão a Deus. Aqui você já vê que Deus já começa a colocar o povo, aqueles que se arrependeram, aqueles que decidiram. Então, alguém já ouviu falar nessa cidade de Moabe e Amon? Não, porque foi destruído. Foi destruído já faz tempo. Então, eu não sei se aqui mais para frente vai falar, eu não sei se vocês lembram que o Egito era potência. Oh, o Egito! Hoje o Egito é um país miserável. Sabe por quê? Escravizou o povo de Israel. Deus não muda de conduta, é sempre a mesma coisa. Ele age da mesma maneira, por isso que ele é justo. Bom, agora vamos lá. 12. Quais as ameaças contra a Etiópia e a Síria? Pegue a sua televisão e vai ver nas notícias. Vamos lá. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Oh, não é o inimigo que vai matar.
Deus levantará a mão contra a Síria no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existisse água. Rebanhos de ovelhas de todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas, e os corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Então, nós vimos a sentença agora para a Etiópia, para a Síria e para Nínive. Vamos lá, pergunta 13, está no capítulo 2, 15. Em que se tornaram essas cidades? Isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa quanto eu. E ela vai virar um deserto, um lugar onde moram os animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Pergunta 14. O que fez o Senhor ameaçar a Jerusalém? Capítulo 3, versículo 1. Ai de Jerusalém, cidade rebelde, cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Pergunta 15. Qual o comportamento que levou o Senhor a pesar a mão sobre Jerusalém? Quer dizer, Deus estava disciplinando o povo lá, toda aquela turma, agora ele está disciplinando quem? O povo dele, de Israel, os filhos. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura sua ajuda. As autoridades são como leões que rugem, e os juízos são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Tudo isso aqui, veja bem, foi escrito no século 7 a.C., tá? Então, você vê que Deus já está corrigindo o povo de Israel, porque mesmo dentro de Israel havia os arrogantes, né? Você acha que os sacerdotes eram tudo humilde? Eles eram arrogantes, eles tinham, por ser o povo de Deus, eles achavam que eles eram no top 10, e, no entanto, Deus está colocando cada um no seu lugar. Os profetas são orgulhosos e enganadores, profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Olha que sério. Pergunta 16. Houve injustiça contra Jerusalém? Versículos 5 e 6. Mas o Senhor ainda está na cidade e faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito, mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Gente, sabe o que é isso? Todo dia você levanta e não muda o seu comportamento. Isso eu estou falando para mim. Então, eu sei que eu tenho um problema que eu preciso resolver com o Senhor. Eu tenho uma pendência, alguma coisa que eu preciso tirar e eu não estou conseguindo. Você dorme, acorda, passa um dia, 2 dias e você continua na mesma. Então, hoje, eu quero que hoje, o dia de hoje, seja um confronto para mim. Eu quero fazer o que é certo perante o Senhor. Então, eu acho que hoje, para todos que estão ouvindo isso, é um chacoalhando o Senhor. Aonde você está? Com o que você se conformou? O que você chama de fanático, de exagerado? Ou o que você ouve e fala, isso é para mim, eu preciso terminar com isso. Aqui, Deus está dando a sentença para Jerusalém, que é o povo dele. Aí você vai falar assim, é só para os judeus. Não, nós vimos no começo do estudo, no começo do livro, o quê? Todos aqueles que se ajuntam fazem parte dos filhos de Deus. A partir do momento que você foi aceito por intermédio de Cristo, hoje em dia está mais fácil, naquela época era mais difícil, mas hoje nós temos Jesus que intermedia isso, né? E aí, você vai acordar de manhã, todo dia, com o mesmo pecadinho, planejando o mesmo comportamento, assim até quando? Vamos ter coragem e fazer que hoje seja o primeiro dia da sua nova vida. O primeiro dia da sua vida.
comprometida em agradar o Senhor. Isso é um desafio para mim. O Senhor Deus diz: eu destruí as nações, arrasei as cidades e deixei em ruínas as torres e vigias e as ruas. As cidades estão desertas e não há mais ninguém morando nela. 17. Qual a única maneira de Jerusalém não ser destruída? Versículo 7. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes em que os castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo que é mal. Quem tem filho? Quem tem filho? Quantas vezes você castigou o seu filho pela mesma coisa? E ele voltou a fazer, ele voltou a fazer. É porque você não amava? Não. Exatamente porque você amava, você está corrigindo ele. E hoje nós vemos uma geração que não gostou de ser corrigida e que agora não corrige os filhos. E nós vemos o mundo agora de cabeça pro ar. É filho batendo na cara da mãe, ai, tem que falar mansinho com ele, ai, porque o fofo, ele vai se magoar. Você pensa que minha mãe tinha medo de me magoar? Meu, ela jogava cada coisa na minha focinheira que eu vou falar para vocês. E aí o que acontece? A gente acostuma. Então, uma geração forte acaba passando a mão e tendo tempos fáceis. Só que os tempos fáceis cultivam pessoas fracas. E as pessoas fracas ficam desesperadas porque não sabem o que fazer. E hoje, infelizmente, nós vemos uma geração de jovens que, quando eles são jogados no mundo, porque o mundo não passa a mão na sua cabeça, aí ele entra em desespero, porque dentro de casa ele era o rei. E aí agora? Então, você pensa que você vai viver a vida inteira? Seus filhos vão. A lei natural da natureza é os filhos sepultarem os pais. Como vão ficar os seus filhos quando você não estiver mais aqui? Você tem certeza que você educou de uma maneira que o seu filho seja um homem e uma mulher vencedora, com princípios? Gente, isso é muito sério, tá? Então, aqui o que vai falar? A única maneira de Jerusalém não ser destruída é o quê? Voltar a reconhecer que foi disciplina e aceitar a disciplina. Não é engolir para fazer amanhã de novo, é reconhecer que você foi disciplinado por quem te ama. A verdade é essa, a gente não acha que é disciplina, a gente acha que é castigo. Deus não castiga. Ele ensina, e é por isso que é muito interessante, Deus se coloca como pai e mãe, porque é como o ser humano vai entender esse relacionamento, tá? Pergunta 18. Qual a resolução do Senhor para com as nações? Versículo 8 diz o seguinte: portanto, o Senhor Deus diz: esperem o dia em que eu vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Pergunta 19. O que acontecerá com os povos que invocarem o nome do Senhor? E aí agora já vem a solução. Então, o grande barato é você ler inteiro o livro. Porque se você ficar lendo versículos, nossa, essa desgraceira. Se você ler inteiro, você vê que tem a solução. Deus nunca deixa você sem resposta. Deus não te deixa na dúvida, não te deixa confuso. Busque o Senhor, busque o teu coração de Deus. O que vai acontecer? Você vai entender até onde vai a justiça e até onde entra o amor. E o plano B, né, para a gente ser salvo. Então, vamos lá. Então, veja que daqui para frente a linguagem é totalmente outra. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifício, e eles virão até os lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das muitas vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer do meio de vocês
todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu Monte Santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado que confia em mim. E os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Olha que coisa. E aí vem a diferença da palavra do Senhor para Jerusalém agora. Depois de tudo isso, olha o que Deus fala para Jerusalém, olha o que Deus fala para Kátia nesse momento. Povo de Israel, Kátia, cante louvores a Deus. Alegrem-se os moradores de Jerusalém e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, Rei de Israel, está com vocês e vocês não precisam ter medo da desgraça. Aleluia! Em Deus, em Jesus, um coração quebrantado, ele passa batida, ele não vai sofrer tudo isso, porque o Senhor Deus vai nos poupar. A quem? A quem decidir, é uma decisão racional, não é uma emoção. Está na hora da gente raciocinar e decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, a minha vida é tua. Me mostra o que eu tenho que tirar e que eu tenho que deixar. É esse o convite do Senhor para a nossa vida hoje. Pergunta 21. Ó como o estudo rodou hoje. Com a mudança de comportamento de Jerusalém, o que Deus promete? Vamos lá. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém, ao povo de Deus, não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor Deus está com vocês e Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Uhul! Pergunta 22, as palavras de esperança descritas no final do livro. Como se faz num dia de festa? O Senhor Deus diz, eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, eu castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados, trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, o dia do juízo, que estava falando lá. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos o respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Tá? Vamos lá. Abre aspas. Em 586, Judá caiu. Em 567, o Egito caiu. Portanto, de alguma maneira, a profecia que Sofonias faz já se cumpriu, faz parte da história, mas há ainda uma parte profética que não se cumpriu e que está por cumprir ainda. Ok? Aí, o que nós vamos pensar? Foi difícil arrumar poucas coisas aqui para ficar, né, para a gente pensar durante a semana. Sofonias, ele reforça a importância da aliança de Deus com o seu povo. Então, no meio da sentença, a sentença de correção, uma sentença de morte, uma sentença de dureza, que grupo você está? Você está naquele grupo que é simpatizante do evangelho? Ou você está no grupo que abre o seu coração, se derrama no Senhor e fala, Senhor, toma a minha vida? E se você já fez isso várias vezes na vida e agora está de novo, é tempo de novo. Porque muito, sabe o que serve a palavra conversão? Conversão não é um fato mágico, é você descobrir que você está errado e voltar e tomar o caminho de novo. Então, para pensar, qual é o grupo que você está? Daquele que se deixa restaurar, que chega à conclusão que você não sabe tudo, que tudo que você passou na sua vida ainda não foi suficiente para ter o pleno conhecimento do Senhor e está disposto a ser um servo fiel. Então, vamos lá. Outra pergunta. Onde no meu comportamento eu estou me desviando da verdade e me misturando com o mundo para ficar de bem com todos? Hoje, vamos de novo? Até onde você está
se transformando pela verdade, ou para ficar bem com todo mundo, você não é bem assim, né? Outra coisa para pensar: quais dos meus pecados são banalizados? Qual o pecado? Pecado não existe pecadinho e pecadão, tá? Todo pecado é uma ofensa ao Senhor. Quais são aqueles que eu banalizei na minha vida? Tipo, só esse, depois Deus é amor, Deus vai perdoar, né? Agora, a última coisa para pensar: Deus promete que vai te salvar. Ele é fiel. Ele quer cuidar de você no dia de hoje. Só depende de você. Hoje você está sendo confrontado. Qual time que eu quero pertencer? Aquele time que vai sofrer a disciplina do Senhor e o castigo, porque eu sentei em cima da minha verdade e eu acho que tem que ser assim, porque é assim que eu aprendi lá desde 1974, sei lá. Ou hoje você faz recapitulando a sua vida, você fala: Senhor, me mostra o que não te agrada do meu comportamento. É uma decisão. Leia de novo na sua Bíblia, na sua versão que você tem. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, para ser mais fácil. Mas leia na sua Bíblia e veja aonde eu me encaixo aqui. Deus não muda a maneira de agir. Do mesmo jeito que ele falou para Sofonias, ele está falando para Kátia hoje. Qual é o time que você quer estar? O tempo, a gente não sabe. Quando eu era criança, tinha uma música na igreja que a gente cantava assim: pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês. O dia não importa, a hora também. O que importa é que ele vem, e ele vem, e ele vem. E a gente não sabe quando. Você está pronto para, de repente, ouvir a trombeta e não se esconder embaixo da cama de medo, ouvir a trombeta e falar: yes, chegou o grande dia. Depende só de você. E sabe que essa é a situação mais delicada do ser humano, porque enquanto depende de outra pessoa, você terceiriza a culpa. Eu não faço porque a culpa é do outro agora. Isso não. É sua responsabilidade. Qual time você vai pertencer? Se gostou, volta, escuta de novo, pega sua Bíblia, lê de novo, faça anotações e tenha coragem de ser usado pelo Senhor, tenha coragem de ser bênção dentro da sua casa, tenha coragem de ser bênção no seu trabalho, tenha coragem de ser bênção em qualquer lugar que você está, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. Então, naquele tempo era mais difícil, hoje Jesus já está sentado lá olhando para sua cara e falando assim: o que você vai querer? É a hora de decisão, é agora. E se Jesus não voltar até a semana que vem, estaremos aqui a semana que vem com outro profeta. Um beijo grande para você, caderninho e papel na mão, e a gente se vê na próxima semana, ok? Beijo!